Boa tarde, eu sou a professora William, da Escola Municipal do Leão, e hoje a gente vai fazer um podcast com os alunos do 4º ano D sobre o escritor Solano Trindade. E quem vai estar à frente desse podcast são os nossos queridos alunos. Eu vou convidar a nossa querida aluna, Fátima Tailane, para poder dizer algumas palavras para a gente, tá? Oi, eu sou Fátima Tailane Souza do Nascimento e eu dou as boas-vindas para o podcast do Leão. O que falar de Solano Trindade? Paixão por Pernambuco e pela raça. Separei o texto de sua amiga, Inaldete Pinheiro de Andrade, fragmentos. Com a poesia, Solano puxou o fio da sua história de vida. Nascimento. Eu nasci no início do século. Nasci no bairro de São José, Recife, Pernambuco, Brasil. Rua direita, fundo Águas Verdes. Pai. Meu pai foi sapateiro, especialista em Luís XV. Nasceu de branco e africano, sabia falar em Nagô e foi um menino de ouro do pastoril de Ponta de Pedra. Mãe. A minha mãe foi cigarreira e filha de Maria, da Igreja da Penha. Parteira foi Dona Micaela, que me pegou e disse que eu era homem. Cor. Meu pai era preto, minha mãe era preta. Todos em casa são pretos. Registro geral. Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor do Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Esse sou eu, Solano Trindade. Convidamos para a conversa Maria de Fátima Oliveira. Eu sou Fátima Oliveira, sou professora da Secretaria de Educação do Recife e organizei com as colegas aqui do meu lado, tá, Mônica Oliveira e Ana Arruda, esse projeto, essa atividade cultural para que as escolas, né, que nós, professoras técnicas do programa Manuel Bandeira, acompanhamos, que são professoras que atuam na biblioteca escolar. E hoje a gente está com muita alegria, eu e Mônica, né? Depois Mônica vai falar um pouquinho, de estarmos numa atividade ao viver a cores com vocês. Mas antes de passar para a Mônica, eu fiquei assim pensando, será que eu tenho muita coisa para falar de Solano? Porque eu descobri Solano como vocês também descobriram a partir de Inaldete Pinheiro, da nossa escritora Inaldete Pinheiro, né? E como eu acho que foi no mês de abril, de conhecer o neto de Solano Trindade, Vitor, né, da Trindade, que está aqui conosco na sala, né? Eu disse, eu vou ver se eu consigo chamá-lo para fazer parte dessa roda. Então, posso falar um pouco do que eu aprendi com o Inaldete sobre Solano e depois eu passo a palavra para ele. Mas antes disso, eu vou passar para a Mônica, que também é outra professora do programa Manuel Bandeira. Boa tarde, eu sou Mônica Coelho, do programa Manuel Bandeira, de formação de leitores. E é um prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui participando na tarde de hoje, né, com as crianças, com o neto de Solano Trindade, com a professora William, né, com as professoras aqui da Escola do Leão. É um prazer muito grande e vai ser uma tarde assim, de muitas aprendizagens, não é? E vamos conhecer mais, né, sobre essa pessoa incrível, né, que foi Solano Trindade, que tanto contribuiu. É isso aí. Acredito que tem algumas perguntas para mim, né, William?
Nós temos uma equipe de redação. As perguntas foram feitas pelos alunos. Então, aqui eu tenho uma pessoa que está aqui do meu lado que elaborou uma pergunta para você, né? E ele quer perguntar para você, não só para você, mas também tem pergunta para o Vitor Trindade. Seria interessante ele se apresentar também, né, para ele entrar na roda. Boa tarde. O meu nome é Vitor da Trindade. Eu sou bisneto de Manuel Abílio e de Merenciana. Eu sou neto de Solano Trindade e Maria Margarida da Trindade. Eu sou filho de Raquel Trindade e Jorge de Souza. Eu tenho 67 anos, sou pai de 6 filhos e sou casado com a bailarina Elis Trindade. Eu sou um artista da música, eu trabalho com várias possibilidades musicais, eu escrevo sobre música, eu dou aula de música, eu toco, eu canto, às vezes eu faço palestra, sempre conectado à música popular, ou melhor, à música afro-brasileira, como fizeram meus pais, como eles me ensinaram. O meu aprendizado parte deles, mas como complemento da minha formação, eu também tenho uma graduação em bacharelado em música, eu tenho um mestrado em etnomusicologia e estou fazendo agora um doutorado em musicologia. Sempre na mesma área, sempre querendo entender melhor a música e a cultura afro-brasileira. Eu acho que tá bom para me apresentar, né? Depois, se vocês tiverem perguntas, eu posso responder. Perfeito, perfeito. Agora, para você, Maria, Maria de Fátima Oliveira, tem uma pergunta aqui de um rapazinho que queria fazer uma pergunta para você. Boa tarde, meu nome é Matheus Lucas. Maria de Fátima Oliveira, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você sobre Solano Trindade, sua raiz de homem nordestino, negro e poeta. Maria de Fátima Oliveira, qual foram algumas das contribuições de Solano Trindade? Obrigada pela pergunta. Então, eu só tive a oportunidade de conhecer Solano já adulta, né? E eu acho que eu tinha uns 30 e poucos anos quando eu conheci Naudete Pinheiro. E através da sua poesia, esse período foi quando eu estava me afirmando enquanto mulher negra, e a poesia dele me fortalece, porque ele, através da sua poesia, ele traz a história africana e afro-brasileira, e eu pude me situar enquanto pessoa, enquanto mulher, né? Então, a trajetória dele é um pouco parecida com a minha, da minha mãe, do meu pai, né? Meu pai foi um recifense, né, do bairro de Campo Grande, e ele foi que também gostava de atividades culturais. E minha mãe era cozinheira também, quituteira como a mãe dele. Então, acho que a gente se encontra nessas semelhanças, né? E me fortalece na força do legado que ele traz para a gente superar a problemática da invisibilidade, do racismo que existe na nossa sociedade. É isso. Vocês acreditam que tenha respondido. Muito obrigada. De nada. Eu vou chamar outra pessoa que está aqui, que também está ansiosa para te fazer uma pergunta. Boa tarde. Meu nome é Beatriz Lima Duarte Godoy. Como é bom ter você aqui, Maria de Fátima Oliveira, do podcast do Leão, quarto ano B, professora Márcia. Gostaria de fazer algumas perguntas para você. Primeira pergunta: como era Solano Trindade? Como pessoa. Como eu falei
Antes, assim, eu já conheci Solano, ele não morava mais aqui em Recife, né? O conheci a partir da vivência com Inaldete Pinheiro, que na época ela estava pleiteando a possibilidade da gente criar um centro cultural, né, para a gente ter a memória de Solano aqui no Recife, mas isso a gente não conseguiu. E foi aí, mas nas rodas de conversas, em várias atividades do Movimento Negro Unificado daqui de Pernambuco, né, ela nos apresentava Solano a partir de da sua poesia. Então, Solano, para mim, a referência de um homem de luta, né, que superou todas as dificuldades, né, do século passado, que hoje a gente tem um outro contexto, né, de leis de enfrentamento ao racismo que no momento ele não teve, né, e tinha que a luta era dobrada, né, e nessa luta ele deixa um legado para a gente, a sua poesia, a sua marca, ele fortalece a ideia do teatro negro que não tinha para a gente, né, que a gente, nessa invisibilidade, né, antigamente, não tinha, os atores e atrizes negros e negras não tinham a oportunidade que tem agora. Então, ele deixa esse legado de botar o pé na porta, nós também temos direito de ser atrizes e atores, e deixa essa força, esse legado. Então, eu o conheço através de matérias de jornal, do que as pessoas que conheciam como Inaldete sabiam dele. Foi isso, eu conheci já o homem, do recifense que vivia fora do Recife, na luta para reverter a história negativa de enfrentamento ao racismo, né, deixando um legado de história e de ações afirmativas para as futuras gerações. Eu faço parte dela e vocês agora também. Posso responder sua pergunta, moça? Meu avô era uma pessoa muito simples, gostava muito de criança, era muito alegre, ele gostava de festa, ele promovia festas que duravam dias, às vezes 3 dias. E isso que fez que ele mantivesse o nome dele até hoje, né? Porque ele fazia essas festas aqui na cidade de Embu das Artes, onde eu moro, e as pessoas vinham os intelectuais brancos, os intelectuais negros, todos eles participavam dessas festas que duravam muito, e ele trazia nessas festas as tradições do Recife, a comida do Recife, o jeito do Recife, e essa alegria ela era transmitida para as pessoas. E ele era muito engraçado, ele gostava muito de brincar. Quando uma vez uma pessoa estava recitando uma poesia na casa dele, né, isso é minha mãe que conta, a pessoa estava recitando a poesia na casa dele e a pessoa teve um infarto e veio a falecer, né? E aí todo mundo muito preocupado perguntou para o meu avô, né? Ô, seu Solano, você viu aquilo? O que aconteceu? Aí ele falou assim, não, sabe o que foi? A morte veio aqui me procurar. E chegou, falou para mim assim, vem cá, o senhor que é o seu Solano? Ele falou, não sou eu não, é aquele cara que está recitando poesia lá. Por isso que o cara... Então ele gostava de brincar com tudo, ele brincava com a vida, brincava com a morte, e mesmo ele lidava com a organização dos problemas, a organização da vida dele, sempre de uma forma muito doce, né? E ele tem uma gravura, que é uma gravura dele, uma poesia que ele vai deixar, desde que as crianças brinquem sobre minha cabeça. E ele acreditava nisso mesmo, que as crianças era o principal evento do mundo, que sem as crianças o mundo seria uma grande falha. Então ele era uma pessoa muito alegre, muito viva e muito cheia de amor para dar. Era uma pessoa muito amorosa. Era um guerreiro que lutava através do amor. Qual o poema dele que você gosta? O poema que eu gosto? Então, trabalhando com a professora Carmen Dolores, há uns anos atrás, a gente vivenciou
a poesia Gravata Colorida, né? Que ele traz o livro o livro, né? De dar o presente, e a questão do pão, né? O pão, as duas referências muito fortes, né? O alimento, né? E o livro. E a literatura, o acesso à leitura nos alimenta, né? Espiritualmente, como o pão, né? Nos alimenta, dando direito, né, à alimentação, que é um direito de todos. Eu acho que foi muito, assim, com muita poesia, eu acho lindo, né, a gravata. Ele traz a gravata e traz esses elementos muito fortes. E por coincidência, conversando com o Idia hoje, vocês também escolheram essa poesia, né? Porque me marcou. Tantas outras também, tem muitas outras, mas essa, né, me chamou a atenção porque a gente trabalhou com, eu não lembro a turma agora, lá na escola Reitor João Fredo, e a maioria das crianças gostavam muito dessa poesia, traziam essa discussão, né? Então, o Solano é isso, ele percorreu, né, na sua caminhada enquanto poeta, trazendo como diz uma amiga nossa, a Thelma, a belezura, né? Através a belezura da vida, apesar dos pesares, mas essa belezura, e o que o professor diz, né? Na luta, de uma maneira amorosa, luta na batalha, na perspectiva amorosa. Oi, eu vou ler um dos poemas de Solano Trindade chamado Gravata Colorida. Escolhido pela turma. Quando tiver bastante pão para os meus filhos, para a minha amada, para os meus amigos e para os meus vizinhos. Quando tiver livros para ler, então eu comprarei uma gravata colorida, larga, bonita e daria um laço perfeito. Ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos que gostam de gente engravatada. Esse é o poema escolhido pela turma para eu ler aqui no podcast. Vitor, agora eles querem fazer algumas perguntas para você. Pode fazer, por favor. Como era a convivência com seu bisavô? Bom, ele não era meu bisavô, ele era meu avô. É seu avô. Ele é bisavô dos meus filhos. Ele era um avô. Ele andava com a gente pela praça, passeava, essas coisas assim. Mas eu gostava mesmo dele como artista, né? Eu gostava muito mais, eu sentia muito mais proximidade dele como artista. Que eu ia lá para a casa dele, eu ficava vendo aquele movimento que nunca parava, as pessoas sempre dançando, sempre cantando, fazendo comida, pintando, fazendo poesia. A casa dele era um ateliê coletivo, né? Um ateliê, um lugar onde as pessoas trabalham arte, né? Então todo mundo ia lá, um tocava violão, o outro tocava tambor, o outro pintava, o outro fazia escultura, a outra pessoa fazia comida, que é muito importante também dentro do movimento de arte, a culinária, que é muito importante para dentro da nossa cultura, a distribuição da comida. Então eu gostava mais desse avô artista, né? E ele gostava de contar história também, as histórias dele eram muito engraçadas, né? Então eu acho que como avô ele era isso para mim. Ele me tornou um artista também. Eu sou um artista porque meu avô era um artista, porque eu vivi no meio de arte, porque eu lidei com arte a vida toda. Então não sei nem fazer outra coisa se você me perguntar. Eu só sei ser artista. Muito obrigada. Você lembra a sua última conversa com ele? Não. Ele faleceu em 1974. Eu não sei nem quanto tempo dá isso, dá 40, 50 anos, né? Eu não lembro não, querido. Não lembro não. Eu lembro só de um passeio que a gente fez aqui na cidade de Embu das Artes, que fomos passear eu, ele e minha irmã. Ele estava de calção, um calção comprido, uma camisa que deixava a barriga dele aparecendo, e ele já estava velhinho. Então eu só me lembro disso, mas eu não me lembro do assunto, não. Fomos tomar sorvete. Oi? Muito obrigada. De nada.
O que você fala para os seus filhos do seu avô? Os meus filhos, eles são tão envolvidos com a vida do meu avô que a gente às vezes fala da poesia dele, né? A gente discute a poesia dele, a gente conversa de como a poesia dele está em todos os lugares, a gente conversa sobre como ele é importante para a nossa cultura, a gente conversa sobre o legado que ele deixou. O legado dele não é um legado assim que vale dinheiro. Ele vale dinheiro, né? Ele vale dinheiro porque eu vivo dessa arte, eu vivo do que ele me ensinou. Então a minha casa que eu comprei, o carro que eu ando, a gasolina que eu ponho, a comida que eu ponho, a escola dos meus filhos, tudo foi pago com esse legado. Porque a gente aprendeu a fazer arte e a vender essa arte e a transformar essa arte em produto, né? Mas ele não falava muito disso, né? Isso se tornou a nossa vida. Então essa conversa nossa, ela se relaciona a isso. Como esse legado funciona para a gente? Por que minha filha faz cinema? Né? Por que a minha filha é cineasta? Por que meu filho é rapper? Por que meu outro filho é produtor musical? Né? Por que a minha filha de 20 anos fala 3 línguas a mais da dela? Né? Tudo isso se envolve nesse trabalho dele, tudo isso. Então a gente discute isso. Isso a gente tem por causa do legado do vô Solano. É a nossa herança, né? A palavra legado quer dizer herança, quer dizer aquilo que a gente recebeu através dos nossos pais, né? Então, o fato do meu avô ter se casado com a minha avó, que era uma analfabeta, que se tornou uma terapeuta ocupacional, que veio a trabalhar na luta anti-manicômio, que era a forma de tratar as pessoas doentes mentais de uma forma muito ruim antigamente. Então ela transforma o seu analfabetismo numa profissão e veio a trabalhar com uma das psiquiatras mais importantes do país, que era a doutora Anísia da Silveira. E a gente só não ouve falar na minha avó por causa do apagamento, que depois a tua professora te explica direitinho o que é o apagamento das pessoas negras dentro da nossa comunidade, né, e da comunidade nacional. Então, a minha avó foi tão importante quanto o meu avô nesse trabalho, mas se fala pouco dela. Mas ela também fez parte desse aprendizado de convivência, que com a convivência com ele, ela se tornou uma pessoa muito importante também dentro da nossa cultura, dentro das questões femininas, ligadas às mulheres. Então, a gente discute isso. Essa é a nossa conversa sobre meu avô em casa. A conversa, ela entra minha mãe, entra meu pai, entra meu avô, entra minha avó, entra todo mundo e a gente acaba aprendendo um com o outro. Eu aprendo com meus filhos aprendem comigo nessa relação. Muito obrigada pela resposta. De nada. Para você, quem é Solano Trindade? Eita, que pergunta difícil. Eita, essa pergunta é a mais difícil de todas. Rapaz, quem que é meu vô para mim? Olha, se você souber, eu vou fazer uma conta, tá bom? Você é bom de matemática? Então vamos lá. Vou fazer uma conta. Se você souber que eu estudei com vários professores, né, vários professores de matemática, professor de inglês, professor de francês, professor de alemão, professor de percussão, professor de violão, professora de canto, vários professores. E de cada um eu aprendi um pouco. E cada um desses professores, de tudo que ele me ensinava, eu tirava o melhor de cada professor. E esse melhor era sempre conectado com o aprendizado do meu avô. Então, tudo que os professores me falavam, eu tirava aquela parte que tinha a ver com a história que meu avô contava para mim.
com a história que a minha mãe contava para mim, com a história que a minha avó contava para mim. Então, o que eu aprendi de alemão só foi importante porque o que tem a ver com a minha família. O que eu aprendi de violão só tem de importante aquilo que eu aprendi com a minha família. Aquilo que eu aprendi, tudo que eu aprendi tem a ver, né, com aquilo que meu avô ensinava e que ele acabou ensinando a todas as pessoas. Então, ele é a minha referência cultural, ele é a minha referência de conhecimento, ele é a minha referência de inteligência, ele é a minha referência de produção. O homem que eu sou, o homem que eu espero que meus filhos sejam, é um reflexo daquilo que foi Solano Trindade. Respondi a sua pergunta? Mais ou menos. Sim. Respondi? Então, perfeito. Então, Obrigada pela resposta. De nada, meu querido. Foi um prazer. Maria de Fátima Oliveira. Quem foi Solano Trindade para você? Solano Trindade, para mim, é poesia e, através dela, eu aprendo a história do meu povo, né? Das minhas raízes, da minha ancestralidade. Então, Solano Trindade é um poeta que me dá a oportunidade de conhecer a minha história, né? E que nossos passos vêm de longe, né? Do continente africano mesmo, com uma perspectiva difícil, né? Violenta, mas aí ele traz... Dizem que meu avô, né? Veio de Luanda. Ele mostra para mim que a minha cor de pele, né, de uma maneira bem bonita, que foi queimada pelo sol, né? Então, esse trato, não com uma coisa positiva. Então, acho que essa beleza, né, que ele traz de afirmar a minha identidade, né, enquanto pessoa negra, isso para mim é Solano, é legado da história que não encontramos nos livros, entendeu? É Mateus, né, seu nome? Mateus, viu, Mateus? A poesia de Solano nos conta a história que a gente não, a história africana e afro-brasileira que a gente não encontra nos livros, que Mateus, Fátima e aqui os que estão aqui presentes estão, né? Heitor, Laís, né? Vocês estão criando nova oportunidade de trazer essa história, né? Através das novas linguagens do podcast, novas tecnologias, né? Então, Solano me deu essa oportunidade e vocês estão fortalecendo mais ainda através de uma atividade junto com todas as professoras, né, da escola. Parabéns. O nosso aluno Estevão, ele queria compartilhar uma história que foi contada pela Raquel Trindade e que chamou muita atenção dele. E ele queria muito contar para vocês essa história. Creio que o sonho de toda criança é ter um pai na época, porque os pais daquela época batiam muito nas crianças, mas meu pai Solano Trindade era carinhoso e paciente com a gente. Um dia chegou a nossa vizinha reclamar que eu tinha batido no filho dela. Aí a vizinha pediu para que Solano Trindade desse uma surra nela. Solano Trindade, vamos bater na filha, fez um plano. Aí ele falou, vamos ver se você é artista mesmo. Aí
Ele fez assim: eu bato na parede e você grita. Aí Dona Margarida foi lá e perguntou: você bateu mesmo na sua filha Raquel? Solano Trindade: que nada, é uma artista. Nós fizemos um plano que eu batia na parede e ela gritava. E a vizinha, ainda com remorso, trouxe-lhe um bolo para Raquel. Aprendi o que eu entendi de verdade. Eu entendi que Solano Trindade era muito diferente de todos os pais lá, que eram tipo mais brutos, tipo que naquela época não tinha aquela lei lá das crianças que não podiam trabalhar, porque antigamente as crianças tinham que trabalhar. Aí Solano Trindade foi um pai muito diferente e pra mim, de verdade, Solano Trindade foi tipo um homem de verdade. Aí por causa disso, isso é o que eu acho sobre ele. Ele é um pai bom. Ele fez muitas coisas boas na vida. Muito obrigada, Estevam, pela sua história e por você ter contado pra gente do Cial. Agora eu vou convidar duas meninas que têm uma mensagem para deixar para a gente. Elas fizeram um texto sobre Solano Trindade e elas queriam compartilhar com vocês. Somos muito gratas pela herança deixada por Solano Trindade. Nós somos apaixonados por esse pernambucano, negro, poeta e por tudo que temos aprendido. Gratidão. Gratidão também. Me permitam falar uma coisa. Eu deixei no chat, aqui no chat do podcast, eu deixei 2 discos. Uma música se chama Gravata Colorida, que foi gravada pelo meu trio de samba em 2014. Eu gostaria que vocês ouvissem, está aqui no chat. E também deixei um disco chamado Ossé, que eu produzi em 2015. Desculpa, que eu coloquei que era 2014, que são 16 poemas de Solano Trindade, todos musicados. Gostaria que vocês ouvissem. A gente gravou em um disco, né? E vocês já devem ter ouvido também o dos Secos e Molhados, que é de 1970, que tem o poema Mulher Barriguda, e também outro da década de 70, que tem o poema Trem Sujo da Leopoldina, que vocês já devem ter ouvido também. Também queria dizer que esses dois álbuns, 3 álbuns, né? Os 2 álbuns meus, esse álbum 2 álbuns são 4, e 2 álbuns dos Secos e Molhados, não são os únicos. Também tem discos que foram gravados no continente africano, pelo ex-presidente de Angola, Agostinho Neto, que ele gravou o poema Quem Tá Gemendo. Então, não sei se vocês ainda conseguem isso na internet, mas vocês que são jovens da internet e gostam de Solano Trindade, são apaixonados por Solano Trindade, por favor, procurem essas novas referências. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer. Estou feliz de estar com vocês aqui, bastante feliz. Então, vocês deram um brilho muito bonito no meu dia, viu? Aproveitando, gostaria de agradecer por todos e todas que assistiram o podcast do Leão do 4º ano B. Professora Márcia Rodrigues e professora Lídia da sala de leitura. Um agradecimento especial à gestão da escola, à coordenação
e ao TEC de Boa Viagem pela parceria do programa Manuel Bandeira de formação de leitores, na pessoa da nossa querida entrevistada Maria de Fátima Oliveira. Muito obrigada. A gente gostaria de agradecer a todos que participaram, a todos os nossos queridos alunos, a Mônica que está com a gente aí assistindo, né? E um abraço especial para uma pessoa que foi uma parceira muito querida, que é a Priscila, que deve estar aí mandando milhões de mensagens, nos ajudando em tudo, que foi nossa parceira, que foi a Priscila, a Mônica, que está sempre conosco, toda a equipe do Leão, todos os nossos colegas do Leão. Vitor, você abrilhantou. Eu estou orgulhosa e muito feliz de ter você conosco. Nossos alunos, a equipe de redatores, o Heitor, que não está conosco aqui, né? Mas o Heitor, deixa eu falar aqui o nomezinho, o Heitor Machado, que não está aqui conosco na bancada, que é um dos nossos redatores. E antes que eu esqueça, também o nosso amigo José Davi, que é da equipe de jornalismo, o Heitor, o José Davi, que é da equipe de jornalismo, Heitor Machado, José Davi, eu não poderia deixar, sim, isso, que é da equipe de jornalismo, que é dos redatores, né? Essa equipe, eu queria que a câmera postasse toda essa turma que participou com as perguntas, né? E que eu estou muito feliz e orgulhosa de todos vocês. Em especial, professora Márcia, que é essa grande parceira para esse primeiro podcast de muitos que ainda virão, viu, gente? Sou extremamente grata por tudo. Fabrícia, minha querida coordenadora, um abraço enorme, viu? Você sempre está nos apoiando em tudo. Nossa querida Fabrícia, que nos apoia em tudo. E venham para cá vocês que são nossos jornalistas, nossa equipe de jornalismo, venham para cá. A nossa equipe de jornalistas. Quem sabe, olha, quando ficarem famosos na Globo News, na Record, na SBT, venham para cá, meus jornalistas amados. Venham para cá, meus jornalistas amados. Para que o Vitor possa ver todos vocês, meus jornalistas amados. Sou muito orgulhosa e feliz. Maria de Fátima Oliveira, obrigada por esse projeto lindo, viu? Que você idealizou. Nós nos apaixonamos por conhecer a obra desse recifense, desse negro, desse poeta, que nos encantou com as suas obras, viu? E hoje nós estamos fechando esse projeto maravilhoso. E palmas para o nosso querido Solano Trindade. Deixei uma agenda aqui da FLUP que eu vou estar em Recife de 29/11 a 2/12, lá na FLUP, que é uma feira de livro da periferia de Recife. Aí eu gostaria de, se pudesse, vocês estiverem lá, fazer com que as crianças visitem o espaço. Quem sabe a gente não pode conversar pessoalmente. Eu queria também agradecer vocês pelo convite, vocês foram muito gentis, adorei, porque geralmente as falas, as conversas nossas, né, as palestras são sempre direcionadas a adultos, e o público infantil, eles têm uma expectativa muito mais distante, vamos dizer assim, da coisa... Eu não posso dizer que é da coisa cultural, mas da coisa que sai um pouco do humano, né? As crianças querem saber da humanidade de Solano, querem saber da humanidade de Raquel, quem eram essas pessoas como pessoas. Então é muito agradável estar trazendo essa pessoa como pessoa também para nós, né, adultos, que geralmente a gente fala da obra, mas não fala da pessoa, né, da persona. Então foi um grande prazer, viu, crianças? Adorei estar aqui com vocês mesmo, foi muito chique. Até uma próxima vez. Fátima, obrigado muito por ter me convidado, pelo carinho. Espero que nós nos encontremos aí em Recife. O Ídia também foi um prazer lhe conhecer. Axé, que os orixás lhe tragam coisas boas sempre, viu? Axé. E, assim, em nome
Eu fico muito feliz, né, em ter essa oportunidade aqui na escola, assim, na rede de ensino que eu faço parte, né? Estou fora da sala, mas eu me sinto partícipe desse processo de sala de aula com essa garotada aqui, né? Futuros meninos e meninas militantes aí da vida. E, Vitor, eu quero agradecer a oportunidade que você nos dá, porque assim, eu vi a chamada, né, no Facebook da oficina que você fez lá na Fundagem. Eu disse, olha só como que oportunidade, né? E vou lá, peço a minha chefe a liberação para participar. Fiz o curso e quando o Idia fala, né, olha, você vai ser entrevistada sobre Solano, eu disse, quem sou eu para falar de Solano? Eu vou ver se eu falo com o Vitor, né, e Moisés Santana me mandou o seu contato e você, de maneira maravilhosa, né, essa gentileza deixada do seu avô, né, a gentileza, né, nos dá esse presente. Obrigada. E muito axé para você, para todos nós. Obrigada mesmo. Em nome do programa Manuel Bandeira e em meu nome enquanto professora técnica pedagógica desse programa, dessa rede de ensino. Muito obrigada mesmo. E em novembro irei participar e vou mobilizar para ver se a gente consegue todos aqui, tá bom? Beijo, obrigada.